Bem com o Pão. Olá, irmãos, voltamos aqui para o segundo bloco, hoje aqui conversando com o Renato e conversando aqui com a Júlia, um pouquinho mais da vivência deles aí. Eles estão falando para a gente do livro Esposa e Modelação e também desse trabalho missionário, né? Falando em trabalho missionário, assim, Renato, tu já pensou assim, esse nome Renato Brasil, já era uma profecia, é isso, será? Olha só, né? Sabe assim, irmão, que esse sobrenome, assim, ele tem é algo de família, assim, né? A gente tem conversado muito, assim, em relação a essas resistências que a gente tem, né? Esse sobrenome Brasil, assim, né? Tu já chega, te apresenta, meu nome é Renato Brasil. E aí tu já começa a dizer assim, não, já andei aqui, já andei ali em outros lugares. E eu vejo, assim, como o Senhor já estava preparando tudo, né? Porque antes de eu começar essa obra missionária, eu transitei por tudo que é lugar. Eu comecei faculdade em Santa Catarina, fui para Florianópolis, morei aqui, morei ali. E já era tudo o Senhor já me preparando para que essa adaptação, hoje em dia, ela fosse um pouquinho melhor, né? Para que gere frutos para ele já no momento que eu chego num lugar, já gere frutos, né? E não tenha toda aquela... A gente sabe, né? Que tem um período de adaptação, né? Que tem aquele período assim onde a gente vai se adaptando com o lugar, com o ambiente. E agora não, assim, sabe, o Senhor assim conseguiu, em nome de Jesus, né? Eu creio que agora o Senhor já tá rompendo assim, para que aonde ele me coloque, isso gere frutos para ele, né? Amém. Que eu seja assim um vaso que esteja disponível para ser usado por ele aonde eu estiver, né? E aqui não tem sido diferente, né? Tem em relação às aulas de violão também, né? Aulas de violão agora a gente está ensinando assim os vasinhos aqui da cidade, né, tocar violão, formando levitas, né, e seguindo a visão das aulas de violão do Pão de Judá, né, das aulas de violão que a gente tem diretamente aqui do nosso ministério, né, a gente só está seguindo fluir com a mesma apostila, com os mesmos louvores, e tem sido uma benção, assim, sabe, eu tenho conversado muito, né, com o nosso irmão, o Heriberto, e ele tem passado, assim, né, no começo, assim, eu estava até meio assustado, assim, como é que vai ser? Como é que a gente vai formar novos levitas aqui na cidade, né? E ele me falou assim, irmão, é só seguir o fluir, né, que o Senhor vai romper. E tem sido bem assim mesmo, assim, sabe? As crianças, assim, tem de 7, 8 anos, 13 anos, tem algumas crianças aí. E as mães deles ainda têm conversado com a gente que desde que eles começaram as aulas de violão, eles têm sido até melhores em casa, né? E a gente vê, assim, que essa palavra cantada, assim, ela gera frutos também dentro de cada um de nós, né? As crianças vão tendo cada vez mais contato com a palavra de Deus e também através dos louvores. Isso ajuda, com certeza, né? Eu sempre pergunto, Renato, assim, pessoal, teve algum material que tu lembra, assim, que, olha, quando tocou naquele material lá, quando tu leu, quando tu ouviu, quando tu foi no seminário, no encontro e tal, viu assim, gente, é isso aqui que eu estava procurando para minha vida, me achei, né? Ou, na verdade, Deus me achou, né? Eu estava lá meio escondido, de repente, pá, Deus me achou. Teve, assim, tu lembra de algum material que foi importante, né, para o teu início dessa vida cristã? Teve sim, tem um material que ele é até aquele material, uns iniciais, né? Porque a gente tem uma lista ali de materiais, a pessoa que está chegando na igreja, né? A pessoa que já está amadurecida espiritualmente, está querendo se amadurecer. E aí tem um livro, que é o Livre-se da Depressão, né? Que logo quando eu cheguei, porque eu fiquei foi um tempo que eu fiquei desviado da igreja, né? Porque eu nasci dentro aqui da igreja, só que teve um período assim que o Senhor permitiu que eu visse o que tinha aí fora, né? E quando eu voltei, ele me deu a oportunidade de levar um Livre-se da Depressão para um amigo. Estava passando assim por esse mal do século, né? E aí, só que antes de dar o livro para ele, eu pensei assim, não, mas eu vou ler um pouquinho desse livro aqui, até para eu saber o que falar para ele, né? Foi assim, de madrugada que eu peguei o livro, pela madrugada, e eu li metade do livro assim em poucos minutos, assim, e eu já vi que aquele livro ali me deu uma revelação assim que eu sofro de depressão quando eu estou afastado de Cristo, né? Que no momento ali que eu já dou paro de batalhar pela fé, assim, aquele espírito da depressão, ele é muito forte na minha vida, né? O temperamento melancólico, ele tem muito disso aí, né? E, assim, aquele livro, assim, ele descortinou muitas coisas. E acabou também que depois, quando esse livro chegou nas mãos desse meu amigo, a mãe dele, que tinha sido demitida do emprego, leu o livro em um dia. Hoje ela está em Florianópolis, montou uma empresa, ela ficou bem, leu o livro, melhorou, saiu do quarto, e hoje ela tem uma empresa em Florianópolis. E tudo isso, assim, sabe, foi graças a essa palavra que tem ali, né? Esse livro ele é totalmente fundamentado nas Escrituras Sagradas, né? E ali a gente vê que
tem vida ali, né? Flui muita vida. Amém. E, Júlia, o que tu nos conta um pouquinho já agora dessa vinda aqui, né, para o Rio Grande do Sul, né? A Júlia que tá louca para que comece o frio logo, não aguenta mais, né? Júlia, essa transformação de vida, né? Porque é uma transformação de vida, mudança de cidade, aliás, de estado, né? Mudança de estado, de sobrenome, que agora já virou Brasil, né? Tá aí. E também agora essa mudança, eu creio que há uma mudança também espiritual no encargo, naquilo que o Senhor está trabalhando com a tua vida. E para essa nova vida, veio um material, provavelmente, ou seja, um direcionamento. Gente, eu preciso trabalhar esta área aqui na minha vida. O que o Senhor falou contigo aí, Júlia? Amém. Um livro que eu já tinha lido antes, mas e que agora eu tive que ler novamente, né? Só que com uma visão um pouquinho diferente, foi o Esposa em Modelação. Então, eu li antes do casamento como esposa de Cristo. Então, tudo que eu retirava dali daquele material, eu aplicava no meu casamento com Cristo. E aí, depois do casamento, não tinha outro material assim que eu sentisse mais que eu tivesse que ler, só que agora como esposa do Renato. Então, representante de Cristo. Então ali eu tinha que ter mais diligência com aquele livro. Porque antes a gente lê, muitas pessoas assim, eu creio que solteiras que leem aquele material de uma maneira e depois quando você casa e você tem que ler de novo é outra coisa, parece, né? Então eu tive que ter muito mais cuidado com cada tópico, cada subtítulo daquele material ali. E ali foi falando muito comigo, né? Então, em momentos eu lia algumas coisas e eu falava, isso é impossível colocar em prática, né? Não tem como. E aí depois eu orava e pedia para Deus me capacitar, né? E tenho feito dessa forma. E tem uma parte ali que fala das necessidades do homem e da mulher, e uma das necessidades do homem é o respeito. Então eu via como que eu falei na época de solteira, tendo meu pai como autoridade. Então, eu sempre tive, eu não sabia, mas eu passei a enxergar isso recentemente, que eu não aceitava muito uma autoridade na minha vida. Porque, como a minha família, a maioria é ímpia, eu ouvia muito. Mas se um dia você namorar ou casar, você tem que acostumar o teu marido ou o teu namorado a ser da forma como você quer, porque senão o homem não faz nada em casa. E aquilo eu via que ia entrando na minha cabeça, e depois, para sair aquilo tudo ali, é só o Senhor que pode limpar aquilo, né? Então, até hoje eu continuo ouvindo isso, aí eu tenho que orar para Deus tirar aquilo ali, porque senão é uma seta, né, que a gente, se receber aquilo ali, alimentar, a gente faz tudo o contrário do que ensina. Então, aquele material, ele tem me ajudado muito, assim, e eu tenho orado muito para Deus me capacitar a colocar em prática tudo que está ali. E outro material que me ajudou muito também, desde a minha saída de lá até a minha permanência aqui, foi o livro Consagração, que também eu via que eu não podia me entregar pela metade, porque não ia servir para Deus. Então, eu dei o primeiro passo de sair de lá e vir para cá, que já foi um trabalhar assim, de Deus na minha vida. E agora não adiantava eu chegar aqui e fazer tudo da forma como eu queria. Então, esse livro, Consagração, foi me ajudando assim, a entender para que eu sirvo, como que Deus quer me usar e o que eu tenho que fazer. Eu tinha que deixar de lado tudo que eu gostava das coisas do mundo, porque mesmo dentro da igreja, às vezes a nossa mente ainda está no mundo, né? E lá em Romanos 12 fala que é para a gente não se conformar com esse século, né? Com esse mundo. Então não adiantava eu já há 7 anos que eu estou na igreja não ir em festa, não ir isso, em aquilo, mas a minha mente está lá, está curiosa para saber o que tem lá. E agora foi ficando, eu creio que com Deus, com todos, o Senhor está fazendo assim, está apertando, né? Porque Jesus está bem perto de voltar. Então, ele precisa limpar a igreja. Então, tudo isso que é a sujeira que está dentro da gente tem que sair. Então, esses materiais vêm como um jato assim, de água, né? Que é a palavra para limpar a gente dessas resistências que a gente tem na mente ainda, né? Eu vi que o Renato falou um pouquinho para nós que o temperamento dele predominante é o melancólico, Renato, é isso? Isso aí. O da Júlia? Colérico. Então tá aí. Porque assim, a gente já agora fazendo o programa de Bem com Pão, a gente vê logo que as pessoas, quando salienta essa questão da autoridade do marido, eles dizem assim, a Júlia deve ser ou colérico ou sanguíneo, né? Porque o melancólico trabalha na vida do sanguíneo e do colérico essa questão, né? Então assim, a gente vê isso por vários entrevistados, né? Que sempre tem esse relato quando dá esse choque de temperamentos que o marido tem um temperamento passivo e a esposa um temperamento ativo, né? O colérico ou o sanguíneo, né? Porque o colérico e o sanguíneo querem fazer
logo, tu, não, vamos fazer aqui, vamos fazer lá. E o colega disse, não, peraí, vamos pensar um pouquinho. Diz lá, deixa eu ver, eu acho que ali nós vamos fazer. Né? E isso dá um trabalhar, né? Porque daí o que acontece? Como o sanguíneo e o colérico querem fazer, eles não querem se submeter, né, ao tempo que o melancólico tem, né? O melancólico ele é mais elaborativo, assim, ele elabora mais para a coisa poder sair lá na frente. E aí tem esse dilema, né? Eu sei porque eu também, assim, eu sou melancólico, meu temperamento predominante, né? E eu vejo também, assim, eu tenho grande dificuldade também de submeter a autoridade, eu tenho que estudar muito sobre a autoridade. E aí eu vejo que você tanto falou do pai, né, agora do marido, e como a gente tem e a autoridade, gente, olha só, esse problema vem, Renato, desde lá do Éden, né? O que o Adão e Eva quiseram, a Eva e o Adão, né, nessa sequência, quiseram assim, não, tu vai ser igual a Deus, tu não vai ter ninguém acima de ti te mandando. Porque, na verdade, foi isso, né? Quer dizer, na verdade, uma das interpretações que a gente pode olhar, não, que isso, tu vai ser igual a Deus. Não vai ter Deus te mandando, ou tu tendo que obedecer o que ele te fala lá, tu só vai e pronto, é tu que coordena a tua vida depois. E eles, isso me interessa, né? Porque eles não queriam uma autoridade lá por cima deles, não. E aí pecaram. Então, vem de longe essa questão, Renato. E é por isso que nós temos aí os materiais como um ramo digno de seiva, né? Para a gente poder trabalhar essa área. E inclusive o canal da TV Menorá, né? Da autoridade lá, que é uma benção, assim, né? Como eu tenho sido muito edificado através, né, dessa mesa, assim. E o site, por eu trabalhar numa empresa de informática, eu tenho o dia inteiro acesso, né, à internet e posso colocar ali algumas ministrações para ouvir. Então, a rádio e a TV Menorá tem me edificado muito, né? E aí, por exemplo, assim, digamos que o Senhor fale em algum tema na mensagem de edificação de terça-feira, e ali tem uma dica de nutrição espiritual, né? Digamos ali que seja falado sobre autoridade. Na quarta-feira já, enquanto eu estou trabalhando ali, eu já dou um play ali na autoridade, né? E deixo tocando ali, né? Daí dá um tempinho ali, um espacinho, já começo a ouvir ali, me aprofundo um pouco ali naqueles materiais. Novas do Reino também acaba sempre seguindo, né? Aquela linha, assim. É uma benção, assim, eu sinto diariamente esse fluir, assim, sabe? Por a gente estar no secular, nós não temos muito tempo, assim, para ficar ali, né, em cima da palavra. E aí chega o Vinde a Mim às 8 da manhã, chega o Novas do Reino às 14 horas, ali o Orvalho do Irmão às 11 horas, e os irmãos ali, né, sempre batendo nessa tecla, assim. Então, assim, tem sido muito bom mesmo, assim, né? Só Jesus, assim, para dar esse discernimento e para preparar esses irmãos para nos levar, né, esse pão, assim, diariamente, né? Tem sido, gente, olha, não é mais coisa de padeiro, não, é coisa de confeiteiro, o que nós temos aí já, essa mesa servida desse jeito, né? Júlia, enquanto o Renato está lá se alimentando da TV Menorá, da Rádio Menorá, que é uma possibilidade que ele tem lá no trabalho, né? O que o senhor direciona para ti, assim, fica mais em casa, né? Eu tenho que perguntar, porque às vezes tem poucos... Não, eu também faço... né? Então, durante a atividade da casa, que consegue esse processo, até para dar uma dica, né? Para aqueles que, olha, minha rotina é mais em casa. Como é que eu faço para administrar minha rotina e ainda assim poder me alimentar do Senhor? Como a maior parte do tempo eu ainda passo em casa, eu tenho que enxergar isso como um tempo que Deus está me dando para eu me alimentar, para eu aproveitar esse tempo. Assim como lá no Rio, eu só dava aula de noite, então eu tinha aquele tempo ali de tarde para estudar os materiais. Então, hoje a Escola do Reino é assim, é como se fosse tudo compactado, todos os materiais ali naquelas ministrações. Então, a gente tem tentado priorizar a Escola do Reino. Então, no tempo, quando eu não acabo de arrumar casa, eu faço tudo que eu tenho que fazer, eu estou sempre ouvindo as ministrações, está sempre com o Pão de Judá ligado, com a TV Menorá, estou sempre fazendo alguma coisa, mas ouvindo. Só que em algum momento eu não recebo tanto aquilo ali quanto se eu parar para estudar aquilo ali. Então, em algum momento do meu dia em que eu paro, eu pego a Escola do Reino, eu pego qualquer material que Deus sempre vai dando uma direção para cada semana, quase, para você, uma dica de alimentação para você, né? E eu sempre paro e pego aquele material. Tem um caderninho só para a Escola do Reino, tem um caderninho só para os kits que eu ouço, todos os materiais em áudio, e quando não faço as anotações do livro.
Então, sempre faço tudo ouvindo alguma coisa e em algum momento eu paro para anotar aquilo ali. E a Escola do Reino tem sido a nossa prioridade. Assim. A gente tem valorizado muito aquilo ali, porque é 1 hora só de administração e o quanto a gente ganha ali não tem preço, não tem tempo. E eu, como bem colérica, assim, também bem... Desde a faculdade, eu sempre fui de anotar cada respiração do professor. E assim eu faço com as ministrações. Então, eu tenho um caderno já bem anotado, assim, que em 1 hora de ministração eu levo 2 horas e meia para anotar tudo. E aí, depois, orar em cima daquilo ali, né, para a gente receber a vida que tem ali. Amém. Isso, tu tem, então, um momento de meditação, mesmo com os afazeres da casa, tem que se programar. Tu vê, tu tem aí mais ou menos umas 2 horas de meditação, mais oração. Então, por dia, a Júlia, no mínimo, está aí meditando, orando, buscando em cima da Escola do Reino umas 3 horas. Sim, Mas, é bastante tempo. As primícias também é bem importante, né? Então, desde o momento que acorda, meditar antes de dormir e algum tempo ali de tarde que tem que parar para dar para o Senhor aquele tempo ali, né? Tá aí, gente. Viu só como é que a gente cresce em vida? Se alimentando. Essa é a dica que nós estamos aqui falando no segundo bloco, que nós vamos fazer um intervalo e voltamos já em seguida. De Bem com